Segunda Crônicas, capítulo 20. Olha aí do lado, às vezes alguém está sem a palavra. Você pode ser um canal de bênção aí nessa hora, para a pessoa que está do seu lado aí. O pastor Josimar já me apresentou, meu nome é Everton Patrick, sou esposo da Ilka, pai do Benjamin. Estou aqui já faz uns dias, e hoje eu tenho uns quilinhos a mais de quando você me conheceu no passado, né? Alguém me disse um dia que eu engordei. Eu disse para o meu irmão, eu não engordei. Eu ampliei as instalações para melhor atendê-la. Foi isso que eu fiz com a minha esposa, entendeu? Eu ampliei as instalações para melhor atendê-la. Então foi isso que aconteceu. Todo mundo achou? Amém? Dá uma olhadinha aí do lado, confere. Às vezes o irmão está meio perdido. Você ser bênção nessa hora e ajudar ele aí. Nós vamos ler alguns versículos. Eu vou ler aqui, você vai acompanhando aí. E daqui a pouco a gente chega na ideia que o Senhor quer falar conosco nessa noite aqui. Eu acho que vai ser um tempo muito bom, irmãos. Temos sentido uma liberdade do Espírito nesses dias que não é comum. Não é comum. A gente tem chamado o povo para orar e o povo passa horas. Nós começamos domingo passado um churrasco. E eu falei com o pessoal, vamos ter um culto? Na verdade, eu falei, vamos cantar uma música e a gente fala uns 15 minutinhos, depois a gente ora. Sabe aquela desculpa? O churrasco foi a desculpa, irmão. E nós começamos por volta de 7h20, quando foi 9h15, a gente falou assim, precisamos acabar, porque os pais já estavam me buscando, e o povo ligando, e cadê meu filho, e o filho dali no chão, prostrado diante do Senhor, e a gente não tinha o que fazer, aí, e o pai ligando, falou, pai, daqui a pouco a gente se fala. Então, temos sentido uma liberdade do Espírito, e que o Senhor fale com você nessa noite, irmão, que você saia por aquelas portas ali, diferente do jeito que você entrou. Minha oração diante de Deus, é que o seu coração, nessa noite, seja encontrado por Jesus. Que às vezes a lacuna que há dentro de você, ela seja aberta, e você saia daqui diferente, do jeito que você entrou. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1, diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon, Tamar, que é Ende. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre os reinos dos povos? Na sua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, que diante do teu povo de Israel não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento contra eles? Porventura em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. E eu queria que nós fôssemos lá para o verso 24 até o verso 26. Verso 24 diz assim, tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos, e tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção,
onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção, até o dia de hoje. Jesus, que hora boa para ouvir a sua palavra, que hora boa para saber que o Senhor é Deus, para saber que o Senhor governa, o Senhor sustenta. Abra nossa mente nessa hora aqui, Deus, para que a gente receba não uma palavra de um pregador, mas a palavra que vem dos céus, a palavra que traz vida, a palavra que refrigera, a palavra que traz vida, que anima, que consola, que conforta, que exalta. Ah, Deus, a palavra que traz verdade, e que saímos daqui, Senhor, diferente do jeito que nós entramos. Em nome de Jesus nós oramos nessa hora. Amém. Eu vou tomar um gole de água aqui, porque o negócio secou. Glória a Deus. Às vezes alguma Bíblia vai dizer assim, Jeosafá, outras vão dizer Josafá. Calma o coração, está tudo certo. Significa Javé, Deus julga. Na linhagem ele foi o 4º rei de Judá. E se você observar um pouquinho, ele reinou de 870 a 848, depois de Asa, que foi o pai dele. E é interessante que ele criou uma ideia do sistema judiciário, ele que implantou. Foi um tempo diferente, irmãos, que a nação viveu. E eu fico imaginando, e aí nós estávamos pensando, e aí o Paulinho fez esse esboço, eu vou seguir ele, volta e meia eu vou falar o que eu estou falando, volta e meia eu vou seguir o que ele falou, então a gente vai aprendendo aqui algumas coisas. Eu acho interessante, se você observar o verso 1 e o verso 2 ali, às vezes ele enfrentou um dos tempos mais difíceis na vida dele, que é um tempo de crise, irmão. A nossa nação passa um tempo de crise, eu e você enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, no planeta Terra, nós passamos por crise. E crise é uma coisa interessante. Às vezes tem horas que ela parece insuportável. E é isso que acontecia com Josafá. Às vezes você, como filho de Deus, já pensou assim, poxa, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me escuta, parece que não tem jeito, parece que não vai dar certo, parece que não tem saída. E eu fico imaginando a vida dele. E às vezes a gente sofre também ataques difíceis na nossa vida, na nossa saúde, na nossa família. Ataques de Satanás. E esses ataques, eles chacoalham a gente, eles balançam a gente. A gente fica meio esquisito, não sabe de onde que veio a pancada, irmão. E aí às vezes dentro de nós, a gente fica confuso. E é interessante a gente pensar nisso, e a gente entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, irmão, mas é contra principados e potestades. Você não está lutando, às vezes, contra o seu patrão, contra o seu chefe, contra o seu amigo, contra o seu vizinho. Há algo maior, irmão, há algo acima de nós. Precisamos discernir, precisamos entender isso. E às vezes nós passamos esse tempo, que às vezes nós ficamos com medo. O verso 3 diz que Josafá teve medo. Será que nós aqui podemos, diante de Deus, reconhecer que um dia nós já tivemos... Se você já teve medo, você pode levantar sua mão só para ver se tem gente aqui que já teve medo. Nós passamos por isso na vida, irmãos. O medo é algo que volta e meia nos paralisa. O medo é algo que quando nós caminhamos, ele nos impede a caminhada. E quando eu olho para o texto e penso nisso, às vezes nós passamos por medo. Medo do desemprego. Medo do salário nosso ser baixado. Medo da gente não ser aprovado no vestibular, medo da gente não casar, medo da gente não namorar, medo da gente não pagar as contas, medo da gente não avançar na vida, medo de não sair do lugar. E eu fico imaginando e pensando nisso. Mas toda vez que eu e você, nós passamos por essa fase, e o medo é algo que ele fica exacerbado, ele fica grande dentro de nós. O medo paralisa a gente. As pessoas dizem para nós, vamos até a esquina de cima. Não, mas está escuro, não tem ninguém, são 10 da noite. E a gente fica perturbado, irmão. Toda vez que eu e você, nós temos muito medo, geralmente a gente não produz, a gente fala só do problema, e a gente não olha para onde a gente tem que ir. A gente não avança, a gente não cresce, a gente não floresce. O medo paralisa a gente. O medo tira os nossos olhos da onde a gente tem que chegar. E eu olho para o texto e fico pensando nisso. Quando você olha para a palavra de Deus, volta e meia, tá? Não temas, não temas. E Deus olhando para mim e para vocês, dizendo assim, ele vai ter medo. Então, aqui, toma uma palavra, não temas. Um conforto, um consolo, não temas. Ah, mas eu tenho, não temas.
Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Irmãos, nós precisamos disso, irmãos. Precisamos passar por esse tempo onde a gente veja de fato, nos revestir da armadura de Deus, onde a gente vença os nossos medos em Deus, a gente vença as nossas barreiras em Cristo, e a gente avance. Muitas das vezes nós olhamos, estamos estagnados em certas áreas das nossas vidas, a gente não avança, parece que está tudo parado, parece que não tem jeito. E diante disso nós vamos pensar em algumas atitudes que o rei Josafá tomou, nós podemos colocar em prática nessa noite aqui, nesses momentos de lutas, de perseguições e momentos difíceis que ele estava passando. A primeira ideia que nós vamos falar sobre ela é buscar o Senhor, irmão. Irmão, buscar o Senhor é muito sério. Olha o verso 3, diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Quando nós temos medos e incertezas, devemos nos consagrar a buscar a solução de Deus e em Deus, irmão. É diferente buscar de Deus e em Deus. Em Deus você está escondido. As palavras que vêm de fora não te atingem, porque você está escondido em Deus. Nosso filho nasceu dia 11 de outubro de 2016. Bonito igual a mãe, graças a Deus. Mas sorridente igual ao pai. Deus é generoso, irmão. Quando o nosso filho nasceu, 4 dias de nascido, ele teve uma crise de glicemia. Uma criança, na idade dele, com poucos dias, os médicos pediatras diziam que ele podia ter um máximo limite, assim, hard, 39. Meu filho chegou a 25. Estávamos em casa e percebemos que ele estava sem reação, e ele estava mole, e nós pusemos ele no carro, e eu fui chorando para o hospital, gritando: Rio, acorda ele, balança ele, chacoalha, sei lá, faz alguma coisa, mas filho, não dorme, não dorme. E a gente foi gritando para o hospital, chorando diante de Deus. Chegamos no hospital, as enfermeiras vieram, aquele processo todo. Imagina uma mão de recém-nascido, é algo muito pequeno, irmãos. E veio uma enfermeira e ela começou a querer mexer na mão dele, e daqui a pouco ela errou a agulha, a seringa, e aí pensa, a mão do meu filho começou a sangrar e o sangue caía na mão da minha esposa, e minha esposa foi ficando nervosa. A gente nunca tinha filho, recém-nascido, não sabia o que fazer, e daqui a pouco foi acalmando o coração. Uma outra pediatra chegou, faz esse jeito. Nosso filho chegou a 25. O pediatra disse para nós: seu filho vai ter retardo mental, vai ter atraso cognitivo na caminhada, ele não vai conseguir fazer nada. O diagnóstico era esse, a ideia era essa. E aí minha esposa disse assim: nós vamos precisar ficar internado. Ela recém-operada, irmão, tinha acabado de ter o filho 4 dias. Imagine alguém que fez cesariana e tem que ficar internada com o filho, e aí imagina a situação. E aí nós estávamos ali, e aí eu peguei o carro e fui para casa, buscar as roupas para a gente passar, não sabia quanto tempo a gente ia ficar no hospital. Eu peguei o carro, peguei o volante na avenida 19 de dezembro, eu estava descendo ali e chorando, irmão, chorando diante de Deus. Eu falei: Senhor, o Senhor deu um filho para a gente, e com 4 dias de nascido, o Senhor vai levar ele? O que o Senhor não disse antes? Fala para mim, Deus, o que é que está acontecendo? Eu preciso entender. Irmãos, era como se todo o planeta Terra parasse. Uma voz entrou dentro do meu carro e o Senhor disse assim: não, ele não vai morrer, fique tranquilo. Mas você vai aprender o que é depender de Deus. Você vai aprender o que é buscar o Senhor. Você vai aprender a ouvir a minha voz. E eu fui para casa, irmão, chorando, constrangido, esquisito. Pegamos as roupas, voltamos para o hospital e ficamos mais 4 dias internados, até que ele teve alta. A cada 2 horas, alguém entrava no meu quarto e furava o pé do meu filho para medir a glicemia. E ela oscilava muito. Depois de 4 dias que ela estabilizou, ele começou a ganhar peso. Um recém-nascido, ele perdeu 500 gramas em 2 dias. E aí, irmãos, eu olho para esse texto e fico pensando nisso. Buscar o Senhor. Olha o texto, irmão, olha para esse cara. Olha para a vida dele, olha para a situação dele. A coisa estava difícil, o exército está vindo, eles vão acabar com você. O que nós vamos fazer? Vamos buscar o Senhor. Vamos entrar em jejum. Irmão, o pastor já está careca de chamar você para vir orar, irmão. Irmão do céu. Irmão, eu não sei nem se eu digo corresponde ou responde. Reage, irmão.
A igreja de Cristo Jesus na terra precisa da sua oração. Precisa o seu coração buscar o Senhor. A gente ser chacoalhado por Deus. Conhecer o Senhor, irmão, leva tempo. Você casado sabe disso. Você não conhece sua esposa do dia para a noite. Tem dia que ela acorda esquisita. Brava. Querendo pegar você, sabe? Mas o Senhor, irmão, leva tempo para conhecer e buscar o Senhor, leva tempo. Eu olho para Josafá e fico pensando nisso. A gente é desafiado a jejuar, a orar, a ler a palavra. Nós, enquanto juventude, estamos lendo o Novo Testamento até o retiro. Hoje, domingo, dia 22, nós estamos lendo de Mateus 18 a 22, 5 capítulos aos domingos. E 2 capítulos por dia. Patrick, é uma boa ideia, vou entrar nessa. Irmão, só seguir nossas mídias sociais e cai dentro, vamos ler a Bíblia. Pensa, tem um vídeo de paz. Meu filho está lendo a Bíblia. O que vocês fizeram? Falei, a gente não é nada não, a gente só botou uma ideia de leitura. E eles meditam e Deus fala com eles. Irmão, buscar o Senhor é algo que leva tempo. A gente, hoje em dia, vive um tempo diferente, onde a gente busca o Senhor quando as coisas dão errado. A gente busca o Senhor quando tudo diz que não. Em vez de nós caminharmos em direção ao Senhor, quando tudo está ruim, quando tudo está bem, a gente só busca o Senhor quando as coisas estão difíceis. Quando o desemprego chega, quando o namoro acaba. Deixa eu dar uma palavra para você aqui. Eu tive uma namorada. Uma. E ela casou comigo. Está lá em casa com meu filho. Esse negócio de ficar namorando muita moça, trocando, meu irmão, isso não é de Deus, não, irmão. Isso nunca foi. O princípio da palavra de Deus é valorizar, respeitar, cuidar da mulher. Mulher não foi feita para, para coisa errada, não, irmão. Mulher foi feita para ser honrada. Se você não aprendeu isso, Deus está doido para te ensinar quando você buscar Ele. Ou às vezes, geralmente as pessoas buscam sair em outras coisas. Droga, bebida, sexo, trabalhar demais. A pessoa trabalha 20 horas por dia. E você dorme quantas? Quando dá. Continua assim. Final do ano a gente conversa. Em algum hospital ou cemitério. Irmãos, temos que ter um equilíbrio. Buscar o Senhor leva tempo. Buscar o Senhor é algo que denota um pouco mais de vontade. Eu me lembro quando menino, eu ficava aqui, e aí vamos ter vigília, vamos para a vigília. O que vai acontecer na vigília? Sabe o que eu costumo dizer para os adolescentes? É SDS. Só Deus sabe. Entendeu? É o que vai acontecer lá. Olha para o texto, irmão, eu fico pensando nisso. 2 Crônicas 15:2 diz assim: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele deixará achar, porque se o deixardes, vos deixará. Jeremias 29 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Irmão, buscar o Senhor leva tempo, e Ele pede do nosso coração, a nossa força, a nossa vontade, o nosso empenho. Por isso que leva tempo. Patrick, eu quero buscar o Senhor. Então, irmão, começa hoje. Comece hoje, irmão. Em nome de Jesus. Diante do medo, Josafá buscou o Senhor. E uma das coisas que ele fez aqui interessantes, o ponto 2 é que ele congregou para pedir socorro. Quando o nosso filho nasceu, acessei o pastor Josimar, disse para ele: nosso filho está no hospital, nós não temos previsão de saída. Deixa eu te contar um testemunho aqui, irmão. Quando a igreja ora, algo acontece. Nós estamos lá no hospital, e aí no culto da manhã, 10h45, acho que era umas 11 da manhã, 11 e pouco, nosso filho estava bem abatido, irmãos, bem abatido. E aí nós estávamos com o celular na cama, minha esposa recém-operada, ele meio que no colo dela, assim, meio todo cheio é uma sonda. E aí a igreja orava, o celular transmitia aquela oração, a gente chorava dentro do quarto. E daqui a pouco ele deu um choro, irmão. E ele começou a ficar coradinho. Ele começou a sorrir dentro do nosso quarto. Quando a igreja ora, irmão. Irmão, não se afaste da igreja, irmão. Irmão, a igreja não é perfeita. Mas Jesus vai vir para buscar a igreja, irmão. A noiva dele. Irmão, Jesus vai vir para buscar a igreja, irmão. E a igreja, ele morreu pela igreja, irmão. De tão sério que é esse tempo aqui. Quando esse povo se ajunta, irmãos, há algo que é ligado nos céus. O texto diz que
juntou todos os povos de todas as cidades. Deus dá valor, irmão, quando a gente se reúne. Eu uno a minha fé com a sua fé e Deus faz algo maravilhoso no nosso meio. Algo que você sozinho não pode fazer. A igreja, irmão, é usada por Deus para tratar a gente, irmão. Pastor José Carlos está sentado ali, irmã Maria. 2004 para 2005 teve um tsunami na Indonésia. E também teve um tsunami na minha vida. Pastor José Carlos falou assim: você pode ficar na minha casa. Paulo ganhou uma filha. E eu vou para lá, passar o ano novo lá, Natal. Você pode ficar alguns dias lá? Eu falei, posso. Solteiro, irmão, sabe? Solto mesmo assim, solto. 40 quilos, irmão. Eu e um galão, não tinha diferença, sabe assim? Se botasse do lado. E aí ele falou assim: você cuida da minha casa? Eu falei, cuido. E aí vim para o ano novo aqui, nós passamos o ano novo, ceamos junto, oramos, choramos diante de Deus, pedindo para Deus fazer algumas coisas. E aí até o Ederson está aí no fundo, acabou o culto. Eu falei, gente, eu estou lá cuidando da casa do pastor Jacques, vamos ver o sol nascer? Coisa de jovem, irmão. Quando a gente passa uma idade, a gente não faz mais isso. Estou falando para você. E aí eu fui para a casa dele, na hora que nós chegamos lá, eu abri a porta da sala, o amigo entrou atrás de mim, eu falei, poxa, eu tinha deixado essa porta fechada e ela está aberta. Sei lá, bateu um vento, a corrente de ar. E aí daqui a pouco, na hora que eu olhei aqui, um amigo meu falou assim: ô, cadê a televisão? Falei, como assim, cadê a televisão? Tá aí, ué. Na hora que eu olhei, irmão, sabe aquela poeirinha que fica embaixo da televisão assim, ó? Irmãos, e eu falei, mentira? Aí na hora que eu olhei assim, tinha uma Coca-Cola em cima da mesa da cozinha, velho. Os caras roubaram a casa, irmão. Medalha de honra do pastor Zé Carlos da Aeronáutica, levaram embora. As coleções de pregação do Malafaia, que ele tinha um box assim, cheio, levaram tudo. Computador, levaram minhas cuecas, irmão. Levaram tudo. E aí, irmão, a igreja é uma bênção. Aí os irmãos iam viajar. Passou um tempo, o pastor Zé Carlos chegou e ele tinha pedido uma resposta para Deus. Deus, eu quero saber se eu fico em Maringá ou se eu vou pastorear uma outra cidade. E aí eu liguei para ele todo temeroso. Imagina, estou cuidando da sua casa e roubaram a sua casa. Como é que eu ligo para você e digo, então, estou cuidando. Cuidando do quê, irmão? O que eu estou cuidando? E aí, irmão, liguei para ele, falei, não, filho, está tudo bem com você? Ele falou, tudo bem com você, filho? Eu falei, tudo bem, pastor. Então tá bom. Já roubaram mesmo, eu não vou voltar embora não, fica aí. Josimar compra carne para ele e ele vai ficar mais uns 10 dias até eu voltar. Quando ele chegou, ele me chamou na cozinha. Eu não sabia se eu fazia um buraco na terra. Quer dizer, eu faria um buraco na terra se eu tivesse alguma coisa, eu faria. Ele, Dona Maria, ele muito carinhoso, me chamou no canto, na cozinha, encostado na pia. E até hoje, irmão, eu nunca esqueço disso. Ele disse para mim assim, filho, eu falei, fala. Ele disse assim, ele pôs a mão no bolso, irmão. Ele me tirou R$50. E ele falou assim, é para você. Eu falei, pastor, o senhor está louco? Os caras roubaram a sua casa tudo. Isso vai me dar dinheiro? Eu que tenho que pagar, o senhor, não sei nem como é que eu vou pagar. Eu tenho uma bicicleta só. Financiada em 12 anos. Como é que eu vou pagar o senhor? Aí, muito carinhoso, como ele sempre foi comigo, ele disse assim, ou você pega, eu vou te dar um pau. Eu falei, eu peguei. E saí de lá, irmãos. Pensa. A igreja, irmão, é um lugar onde a gente pode se envolver. Um lugar onde as nossas mazelas são conhecidas, irmão. A igreja é um lugar, irmão, onde a gente não tem como fazer uma máscara. A igreja é um lugar onde as pessoas nos conhecem. A igreja é um lugar onde Deus usa as pessoas para tratar a gente. É por isso que quando a gente pede para você congregar, vir à igreja, não fique disperso, não fique à toa. Irmão, venha à igreja, valorize a igreja, valorize o corpo de Cristo. Irmãos, eu cheguei aqui adolescente, 14 para 15 anos eu fui batizado. Irmãos, aqui neste lugar, congregando, muitas das vezes eu fui confrontado com as minhas ações. Aqui neste lugar eu fui consolado muitas vezes, irmão. Aqui neste lugar eu fui animado. Aqui neste lugar, irmão, eu fui reanimado. Aqui neste lugar eu casei. Aqui neste lugar eu apresentei meu filho. Aqui neste lugar onde eu prego a palavra do Senhor. É porque no meio da igreja, irmão, que Deus faz algo. Valorize a congregação, irmãos. Valorize as pessoas.
os jeitos, as formas. Não desperdice esse ambiente, irmão. Ah, mas de culto de novo, irmão. Tinha gente que estava doido para estar aqui, mas está no hospital, num tubo de oxigênio, doido para estar aqui. Então valorize esse ambiente. Valorize esse ambiente. Embora ele estava diante de uma grande luta. Às vezes nós vamos passar por uma grande luta, mas quando nós nos juntamos à igreja, irmão, Deus faz coisas maravilhosas. Quando a gente se junta à igreja, a gente está dizendo para nós mesmos: puxa, eu não sou suficiente, eu preciso de ajuda. Alguém me ajude. Alguém me ajude. Alguém põe a mão nos meus ombros e ore por mim. É só na igreja, irmão, que isso é possível. Outra coisa que eu queria falar sobre a questão que Josafá fez, ele orou ao Senhor. Irmão, oração é algo importante, irmão. Oração quebra grilhão, oração liberta, oração transforma, oração põe a gente com o pé no chão, irmão. Põe a gente humilde. Oração, irmão, é algo que faz a gente dizer para Deus: eu dependo do Senhor. Eu dependo de Ti, Senhor. Não tem como eu fazer a coisa na força do meu braço, eu dependo do Senhor. E pegando esse gancho de oração, a gente vai observar algumas ideias que a gente pode tomar como modelo que Josafá orou. A primeira ideia é que diz assim: orou cheio de temor. Irmão, como é que a gente chega diante de Deus? A gente chega arrogante, orgulhoso: ó, se o Senhor fizer hoje, amém, glória a Deus. Se o Senhor não fizer, amém, do mesmo jeito. Irmão, chega diante de Deus com um coração temeroso, esperançoso: Deus, faça, faça, faça. Tem misericórdia, me ajuda. Chega com o coração aberto, irmão. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema ao Senhor, tema, confie, descanse no Senhor. Outra coisa, nesse modelo de oração que a gente pode pegar um gancho, é que ele fez uma coisa muito interessante: ele lembrou o Senhor de vitórias anteriores. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos orando aqui diante de uma coisa, e às vezes o Espírito Santo lembra: ó, poxa, o Senhor já fez isso aqui, e a gente às vezes se torna ingrato, a gente só olha para o aqui e agora, esquece do que Deus já fez na nossa vida até hoje, esquece dos livramentos, dos milagres, a gente vai esquecendo, e aí a gente fica meio ingrato, irmão, a gente fica seco. Irmão, algo terrível é a falta de gratidão. Seja grato às pessoas, a quem te deu um trabalho, a quem abriu as portas para você, a quem estendeu a mão para você quando você precisava, a quem te deu uma carona, sei lá, irmão. Deus usa um monte de gente para falar conosco todos os dias. Tudo ferramenta de Deus para tratar a gente. Ele lembra uma coisa interessante da amizade com Abraão, patriarca de Israel. Ele fala assim, ó: havia uma promessa sobre Abraão, lembra dela, Senhor, não esquece não. Com temor, com reverência. No verso 7 ele fala isso. Abraão recebeu uma palavra: Senhor, não para ela não, Senhor, libera ela. Tem a ver com a linhagem, tem a ver com quando você ora, irmão. Lembra do que Deus já fez. O Senhor continua fazendo. Outra ideia nesse modelo de oração é que ele orou humildemente, confessando sua fraqueza. Irmão, sabe por que a gente às vezes não é liberto dos nossos pecados, irmão? Porque a gente não confessa com humildade a nossa fraqueza, a nossa limitação. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não consigo largar os pecados. Senhor, eu não consigo largar essa atitude. Senhor, eu não consigo largar isso. Senhor, eu não consigo. Irmãos, confessa diante de Deus. Abra sua boca. Diga para o Senhor: eu não consigo. Aprenda a dizer para o Senhor: eu não consigo. Patrick, mas eu não fui ensinado, eu não sei. Irmão, fica tranquilo, o Senhor está querendo te ensinar. Então aprenda a dizer: eu não consigo, eu não sei. A gente aprendendo a fazer isso, a nossa vida avança. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. Resiste, irmão. Enquanto a gente fica com aquela oração: sabe, Senhor, o meu problema. Irmão, abre a boca e rasga o verbo com o Senhor. Diz para o Senhor o que é que está doendo. Diz para o Senhor qual é o problema. Diz para o Senhor o que é que está te incomodando. O que é que tira a sua paz. E você vai ver que a vida muda. Outra ideia de oração no modelo diz assim: orou confiando na resposta. Irmão, nós precisamos orar ao Senhor, confiando na resposta dEle. Nem que seja não, mas Ele vai responder a nós. Nem que seja não, irmão. Ah, Senhor, eu queria trocar de carro. Não. Senhor, eu queria uma casa nova. Não.
Mas confie na resposta de Deus. Deus não fica sem responder os seus filhos. Ele é pai, irmão. Pai geralmente não fica sem responder para um filho. É que geralmente ele responde não, é que a gente não gosta da resposta. Mas quando ele diz sim, a gente se alegra igual criança. E celebra o Senhor. E a última ideia aqui que ele fala, todo o povo participou da oração. Irmão, envolva a gente na oração. Irmãos, eu fiz 8 vestibulares. 8. Quando eu fiz o 5º, alguém de dentro da minha casa disse para mim assim, você é um, eu não posso falar aqui o que falou, você não vai dar em nada. Irmão, Deus já me levou a lugares que eu jamais sonhei. Deus tem condição de mudar a sua vida, a sua sorte, a sua história. Quando a gente olha para o Senhor, irmão, e pensa nisso, há um desafio aqui para nós, irmão, interessante, que todos nós oremos juntos ao Senhor Deus. Uma outra ideia que diz assim, parou e ouviu Deus através do profeta. Irmão, o verso 14 diz assim, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Irmão, quem é o profeta sobre a sua vida? Quem é o homem de Deus que você respeita? Você respeita o seu pastor? Você respeita o seu líder de célula? Você respeita alguém que está acima de você na hierarquia? Ou você não se submete a ninguém? Você é alguém duro, de dura servir? Você é alguém que tem dificuldades ao ouvir um comando? Você é alguém que quando alguém diz para você assim, você pode pegar um copo d'água para mim? A pessoa já diz, para mim, mas por que você quer? Irmão, pelo amor de Deus, às vezes ele está socorrendo alguém e você está preocupado. Sabe, quando alguém te pede alguma coisa, você fala, mas onde vai usar? Já viu isso? Às vezes o nosso coração está duro. A gente às vezes fica esquisito. Uma das coisas interessantes é que quando a gente observa a palavra de Deus e a gente olha uma profecia lançada, irmão, toda ela tem um propósito. Esses dias nós estávamos no churrasco com jovens e adolescentes, e nós estávamos orando aqui no tempo de oração, e eu vi uma das nossas moças, e ela estava ajoelhada ali, o Senhor falou comigo assim, eu vou tirar ela daqui de Maringá, vou levar ela para tal lugar, e fazer isso, isso e isso. E eu cheguei nela e disse para ela assim, ó, dentro de pouco tempo, o Senhor vai te tirar daqui, do conforto dos seus pais, sabe, da vida boa, da mordomia, da sua mãe lavando a roupa, e vai te tirar daqui, vai te levar para um lugar onde você vai aprender o que é depender de Deus. Terça-feira ela recebeu a proposta, quinta-feira ela definiu as coisas, sábado ela foi lá ver o lugar onde ela vai trabalhar. Está saindo, irmão. Quem é que você deixa pôr a mão sobre a sua cabeça? Quem é que você respeita? Quem é que quando diz para você uma palavra, fique quieto, você respeita? Ou você não faz isso, você não tem ninguém sobre você. Você é igual um bode bravo, que quando alguém vira as costas, ele entra na cabeçada. O Senhor nos chamou para ser ovelhas, irmãos. Ovelhas do bom pastor que é Cristo, que cuida de nós, que sabe dos nossos pecados, irmão. Sabe uma coisa mais interessante de Jesus? Ele sabe do meu e do seu pecado, irmão. Não tem como a gente esconder, irmão. Não tem como a gente dizer, ai. Ele vê o que a gente faz no oculto e no secreto. Ele vê qual é a inclinação do nosso coração. Ele sabe o que é que tira a nossa paz. E toda vez que eu olho a profecia, eu penso nisso, né? Geralmente a profecia dá ânimo para o povo. Ele diz que o povo, ele diz que Deus lutaria por eles. Ele colocou o povo dele no lugar certo, irmão. Sabe, às vezes tem hora que você está no meio da luta e você fala assim, mas por que eu estou aqui? É aí nesse lugar que Deus queria que você estivesse. Não é fora dele, é dentro dele, é aí mesmo. Aí neste lugar, Deus vai usar essa circunstância, essa situação, para tratar com você e te ajudar. Mas a gente não gosta desse lugar, esse lugar é esquisito. Esse lugar diz que a gente não tem controle. A gente não tem nada, a gente é dependente de Deus. E uma das últimas coisas para a gente, daqui a pouco, partir para o final, uma das coisas muito interessantes. O texto diz que Josafá mandou o cantor ir seguir à frente do exército. Eu achei interessante, nós estávamos conversando sobre isso. Irmãos, o cara é meio doido, não é não? Vai ter uma batalha, vai ter uma guerra, espadada, não tinha tiro naquela época, era só espadada. Agora imagine, irmão, o cara chamou
Você, Patrícia Furlan, chamou o Robson, chamou o povo, os cantores, e falou: vocês vão na frente. Olha, irmão, parece que Deus é meio doido, né? Mas uma das coisas que a gente aprende quando a gente lê isso aqui é que toda vez que a gente precisa fazer algo para o Senhor, às vezes tem coisas dentro de nós que só vão ser quebradas e libertas na adoração, irmão. Irmão, adorar a Deus é algo que custa. Adorar a Deus é algo que depende de treinamento. Nosso espírito vai sendo treinado, nossas ações. Adorar a Deus, irmão, é algo que eu e você, nós precisamos ter isso dentro da nossa casa. Adoração, irmão, é batalha. Louvor é batalha, irmão. Louvor não é oba-oba, irmão. Louvor é batalha. Irmão, louvor é batalha. Quando você levanta os seus braços ao céu e diz ao Senhor: o Senhor é aquele que me sustenta. Você está dizendo para Satanás, para o inferno e para os demônios: eu dependo de Deus. Nosso filho estava no hospital, poucos quilos de vida, e na madrugada, por volta de 3 horas da madrugada, irmão, eu estava com meu filho no colo, e eu comecei a cantar ao Senhor. Eu cantava ao Senhor, com ele ali no braço, irmão. Quando foi a última vez que a gente rompeu na adoração, no louvor dentro da nossa casa? O que é que a gente tem que colocar lá dentro da nossa casa, irmão? A gente tem que colocar um monte de porcaria, irmão. Isso vai secando, a gente vai tirando a nossa alegria. Você fica pesado. Você fica ruim, você fica... tudo você... Minha mãe fala encrespa. Tudo você acha um defeito. Mas quando eu e você, nós rompemos no louvor e na adoração, irmão, salta dentro de nós algo que é de Deus, irmão. Salta de nós, irmão. Será que a gente pode fazer isso nessa hora? Será que você pode levantar a sua mão e adorar a Deus uns segundinhos, irmão? Quebra a cadeia, irmão, rompa, levanta a sua mão no nome de Jesus. Diga que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Senhor, nós dependemos do Senhor, da sua ação. Nós humildemente dizemos ao Senhor nessa hora: ajuda-nos, Deus. Vamos, irmão, levanta a sua mão. Oh, Jesus, nessa hora aqui, humildemente dizemos ao Senhor que nós dependemos do Senhor, que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é vivo. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Irmãos, glória ao teu nome, Jesus, glória ao teu nome. Irmão, nós precisamos de louvor lá na nossa casa, dentro do carro, no meio, na sala de trabalho. Irmãos, nós precisamos de louvor a Deus, irmão. Sabe o que o Salmo 40 diz assim? Diz assim: pôs-me um cântico novo nos meus lábios, tirou-me de um charco de lodo, irmão, e me pôs um cântico novo. Irmãos, Deus está doido para dar um cântico novo para nós, mas a gente está engessado, a gente está duro, a gente está ruim, a gente é egoísta, irmão. Nós não nos preocupamos com a pessoa que está do nosso lado. A gente chega na igreja e não cumprimenta quem está do lado, irmão. A gente chega atrasado para não ver as pessoas. Irmão, olhe para o Senhor. Começa a romper, irmão, coisas dentro de nós. Uma gratidão a Deus, um louvor a Deus, irmão. Que isso seja algo fluente dentro de nós. Que isso seja algo real, palpável. Algo que seja visto e ouvido nos 4 cantos dessa cidade. Um povo que louva o Senhor. Um povo que adora o Senhor. Um povo que, quando nós chamamos para adorar e para buscar e para louvar o Senhor, nós levantamos a nossa mão diante do Senhor e dizemos: nós dependemos do Senhor. Faz em nós assim no teu querer. E partindo para o finalmente, a última coisa que olhamos para o texto e pensamos nela, é que geralmente quando Deus faz algumas coisas, Ele tem um propósito na nossa vitória. Nós vamos passar pela situação, mas geralmente, irmãos, Deus vai nos dar vitória. É que a vitória não é do nosso jeito. A vitória não é do nosso jeito. A vitória é de Deus, sobre nós, em nós e através de nós, dentro de nós. O propósito de Deus nas nossas lutas é que o nome dele seja glorificado. Não é que a gente fique se achando: puxa, Deus fez isso lá em casa, Deus fez aquilo. Não, irmão.
é para que a gente diga para os outros: Deus salvou a minha casa, Deus mudou minha história, Deus mudou a nossa vida. Há mais de 20 anos, 15 anos, irmãos, quase 20 anos, eu tenho orado pelo meu pai, pela conversão do meu pai. Meu pai foi alguém que bebeu durante mais de 20 anos, irmãos. Sabe aquele tipo de pessoa que chegava bêbada em casa e você ficava doido para dormir, irmão? Porque você não queria ver ele chegar, porque ele chegava violento, ele queria bater nos outros, ele queria arrumar confusão, irmão. E aquela bebida foi desgraçando a nossa família, irmão. Foi atrasando a nossa vida, foi ferindo a gente. Meu pai se mudou de cidade e eu tenho orado por ele, irmão. Jesus visitou ele lá naquela cidade, ele largou a vida, foi para a igreja, irmão, se converteu ao Senhor, irmão. E aí, sabe o que é mais legal? Quando eu busquei ele na rodoviária, a gente entrou no carro, irmão, e aí a gente começou a rir, e aí eu falei: e aí, pai, como é que está a vida com Jesus? Ele falou: filho, está uma bênção. Ai, filho, Deus me visitou, fez isso, fez aquilo. Aí meu pai disse para mim: filho, Jesus me batizou com o Espírito Santo, irmão. Ô, irmão, isso não tem preço, irmão. Irmão, anos orando por isso, para que ele encontrasse o Senhor. Firme com o Senhor, irmão. De cada 10 palavras, 20 a glória a Deus, irmão. Pensa. Eu brinquei com isso, você está mais crente que eu. A gente olha para o Senhor, irmão, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito nas coisas, das lutas que a gente vai passar. Deus tem um propósito nas provações que a gente está passando. Deus tem um propósito logo ali à frente, onde a gente às vezes, Ele não vai livrar a gente daquilo, mas Ele vai deixar a gente passar por aquilo. Eu me lembro quando o nosso pastor passou por um tempo de enfermidade, e aí no dia da cirurgia dele, eu e o Paulinho, nós estávamos lá no hospital. E a gente viu ele, depois que saiu da cirurgia, desmaiado numa caminha assim. E eu brinquei com o cara, falei: cara, mas ele está vivo mesmo, porque ele estava apagadinho, nem mexia, sabe, sedado. Aí daqui a pouco o Sérgio, irmão dele, chegou, falou contra o médico, e disse que tinha sido tudo bem, que o senhor tinha posto a mão, que tinha sido uma benção. Daqui a pouco ele passou, irmão, com aquela roupinha bonitinha assim. Aí ele falou assim: oi, gente, tudo bem? Eu falei: ô, pastor, que você? Eu falei: Paulinho, pega o telefone, vamos tirar uma foto dele com essa roupa aí, Paulinho. Só nós vamos ter isso aí. Ó. Irmãos, Deus não livrou ele daquilo, deixou ele passar aquilo, irmão. Mas é durante aquilo que Deus foi sarando ele, foi restaurando. Deus usou os médicos para curá-lo, mas Deus usa as circunstâncias. Eu queria pedir para nós nos colocarmos de pé nessa hora. Pessoal do louvor, pode chegar aqui um segundinho. Ah, Jesus, que hora boa. Que hora boa, Jesus, que hora boa. Que hora boa de ouvir a sua voz, que hora boa de aprender do Senhor, que hora boa de saber que nós dependemos do Senhor. Oh, Jesus, que noite foi essa? Que noite está sendo essa? Oh, Senhor, nós não queremos sair daqui do jeito que nós entramos. Eu queria fazer um apelo para você, irmão. O apelo é esse: às vezes você está com medo. Se você estiver com medo, eu vou pedir para você vir à frente. Nós vamos orar, irmão. Irmão, aqui não tem ninguém super-homem, a gente depende de Jesus. Se você às vezes está sem coragem para confessar sua fraqueza diante de Deus, então vem, irmão, nós vamos orar junto aqui. Nós somos fracos diante de Deus, é Deus que é forte, irmão. É na fraqueza que Ele faz a gente forte, irmão. É quando a gente confessa a nossa limitação. Você que Deus falou com você hoje à noite aqui, você pode vir aqui na frente, nós vamos orar, irmão. Ah, você que confessa com seus lábios que tem dificuldade de louvar a Deus, que às vezes sua vida, suas ações tem tido dificuldade de louvar a Deus, irmão. Sai do seu lugar, vem à frente, nós vamos orar, irmão. Ah, essa noite aqui é diferente, irmão. Jesus está aqui, irmão. Sai do seu lugar, irmão. Sai do seu lugar, irmão. Fica tranquilo. Vai, irmão, sai, pode chegar pertinho aqui, irmão, pode chegar pertinho. Fale com o Senhor, irmão, fale com o Senhor, fale com o Senhor. Fale com o Senhor, irmão, abra sua boca.
irmão, abra sua boca. Deixa o Espírito Santo invadir você. Deixa o que é eterno tocar isso aí que é mortal, que é pequeno. Creio que Oh, Jesus. Tu és a vida. Creio que és tu. Você que não veio, cante aí mais alto, levante as suas mãos. Vai, levante as suas mãos, irmão. Creio, creio, creio. Levante as suas mãos, irmão. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Cante, igreja. Cante, ó. Levante as suas mãos nessa hora aí. Deixa saltar de você isso. Confio em Ti. Creio que Tu és Oh, Jesus. cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso. Diga, Jesus, eu preciso de Ti. Ti. Oh, irmão, nós precisamos do Senhor. Nada é impossível. Ah, Jesus, nada, nada. Para Ti, nada é impossível. Essa enfermidade que você está passando não é impossível para o Senhor. Nada é impossível. Ah, essa situação não é impossível para o Senhor. Para Esse diagnóstico não é impossível para o Senhor. Tens o meu mundo Nada é em Tuas impossível. mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Sim, Tu és Deus, és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, nós dizemos aqui publicamente que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de uma ação do Senhor dentro de nós. Nós precisamos de uma ação do Senhor dentro de nós. Na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas reações, no jeito como a gente fala com as pessoas, nas nossas emoções, Senhor. Sara o Teu povo nessa hora aqui no nome de Jesus. Glorifica o Teu nome, Senhor. Traz vida de Deus, vida de Deus. Que você receba a vida de Deus. Que você receba a vida do Senhor. Que o Senhor cada dia mais dirija a sua vida. Que você conheça o Senhor. Que você aprenda quem é Deus. Que você aprenda a viver dependendo de Deus.
Oh Jesus, oramos nessa hora. Oramos como igreja, Senhor. Igreja que nós somos. Ah, Senhor, nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Mas queremos chegar perto do Senhor, mais limpos, mais sarados, mais transformados, mais renovados, pelo poder que há no nome de Jesus. Deus, encontre em nós um coração disposto a obedecer a sua voz. Que cada dia mais a gente tenha a vida do Senhor. Que a vida do Senhor entre em nós e a gente experimente a verdade que é o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos nessa hora. Aleluia. Mantenha sua cabeça curvada onde você estiver. Esses dias eu estava aqui no lado direito desse púlpito, no momento anterior ao culto, ao início do culto. E algumas vezes na minha vida eu tive essa impressão, uma impressão forte de uma palavra de Deus, que ela vem para a minha mente. E a palavra que chegou para a minha mente era essa: e chegando o tempo, né? E chegando o tempo. E quando eu vi essa impressão, me lembrei de alguns momentos nas Escrituras, onde o Senhor dizia que um tempo estava cumprido e começava outro. Eu creio, irmãos, que se não chegou ainda, está chegando um novo tempo de Deus para nós. Está se cumprindo um tempo de Deus e começando outro. Foi assim no cativeiro de Israel. O povo tinha que cumprir 430 anos de cativeiro para chegar o tempo da libertação. E muitos outros momentos aconteceram isso. E eu quero crer que há um tempo novo de Deus para a minha vida, para a sua vida, para esta igreja, para esta igreja. Você consegue crer nisso comigo? Você que é membro aqui, né, que ama esse lugar aqui, você crê nisso comigo? Nós cremos um novo tempo, uma nova fase, uma nova ação de Deus sobre nós. Eu vou impetrar a bênção e nós vamos ir para casa cantando essa canção aqui. Enquanto você vai saindo, os nossos músicos vão cantar conosco: creio, creio. E aí, enquanto você vai abraçando as pessoas, se despedindo, nós vamos anunciar isso. Nós vamos sair por essa porta dizendo: Jesus, eu preciso de Ti, eu creio em Ti, nada é impossível para Ti. Nós vamos fazer assim. Que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações e as novidades do Espírito Santo venham sobre você, sobre aqueles que você ama, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe você grandemente. Deus te fortaleça.